Torcida do esporte, bota o hino da máquina, torcedor. Torcedor, o ano acabou, né? 2022, a temporada, ela foi considerada uma média razoável, né? Dentro dos conformes para um clube tão grande no cenário no cenário nacional, no cenário estadual, no âmbito regional. Então a gente considera como um ano regular, né? Poderia ter sido melhor, torcedor. E a gente tinha condições para isso. Mas agora vamos trabalhar 2023 fazendo aquela velha experiência do que deu certo e do que deu errado, né? A gente tem que cortar o que deu errado, né? Por exemplo, a gente não pode insistir com jogadores ganhando um custo-benefício que prejudica o esporte. Feito o Thiago Lopes, o Kaique, né? E um outro aí que eu não me lembro o nome, né? Vamos ver. Agora vamos ver o retrospecto de 2022. Quem salvou o esporte, tanto no financeiro, e foi a base. Foi o Gustavo, foi o Mikael e o Maílson. Eles não só salvaram o esporte na questão financeira, não. Eles salvaram o esporte na questão de campo, nas 4 linhas. Mikael salvou o esporte, tanto no Pernambucano como na Copa do Nordeste, e Gustavo também, e Maílson também. Não, a coisa seria pior dentro das 4 linhas. Então, o jogador da base tem que ser valorizado. Eu vou dar aqui um exemplo. Riquelme foi para a Copinha, viajou, mas antes o Moreira, né, com grande experiência, né, pediu esse jogador de volta. Entenda você que Riquelme, o centroavante, é um centroavante de promessa, torcedor. Ele estava com 15 anos, ele foi revelado aqui na base do esporte, sub-12, sub-14, desde 12 anos que ele está aqui. No sub-15, o Flamengo já usou ele do Flamengo, chamaram ele para lá, fazendo um contrato de base com ele. Entendeu? Como se fosse uma nova revelação, um Lucas Paquetá, um Vinícius Júnior, estava na imprensa carioca, estava nesse impacto, o Riquelme. Então a gente não pode desvalorizar, senão desmotiva, senão desvaloriza, senão oculta, esconde a joia. A gente tem que colocar para jogar, não colocar para jogar Wagner Love, ficar esperando Wagner Love. E o fumo entrando, porque as competições estão aí. Entendeu, torcedor? A gente tem que dar vez a esse menino, o Riquelme, é centroavante. E o Sport viu que ele ia ser vendido, que ele ia ser aproveitado pela base do Flamengo, que revela e vive disso também, né? O clube vive disso. Então, fez o contrato profissional com o jogador, com a joia, com a base, com o Riquelme, com o rapaz. Então isso é bom. E agora o mais importante foi que a notícia dos bastidores, que Enzo Moreira mandou chamar, vai ficar esperando Wagner Love, tá fazendo férias, vai começar a Copa do Nordeste. O Campeonato Pernambucano agora, a CBF determinou que se você não ficar entre os 3, o primeiro e o segundo, o campeão e o vice, ou o melhor do primeiro turno, você não entra na Copa do Brasil de 2024, que é muito rentável. Se o Sport ficar fora da Copa do Brasil, nem SAF quer, porque é um dos campeonatos mais rentável do país. Todo mundo sabe, de fase paga muito televisionamento, dinheiro, orçamento, visibilidade nacional. Então, campeonato, Copa do Nordeste é o que também é o outro segundo maior rentável do campeonato do primeiro semestre. O Sport ganhou bastante dinheiro, passou de fase 2 milhões, 3 milhões e meio no final. Tem premiações para a Copa do Brasil para entrar na terceira fase. Então, tudo isso para o campeão, só para o campeão. Tudo isso, torcedor, Wagner Love está te considerando. Então, uma coisa que eu fiquei também muito satisfeito, que faz tempo que esse menino joga muita bola, Paulinho. Precisa de dar valorização, dar sequência, dar entrosamento, dar moral a esses garotos. Se não tivesse dado moral a Mikael, emprestado Mikael ao Confiança e Luciano Juba, mas se não tivesse dado moral a Gustavo para jogar, que Florentino e Humberto Lousi descartava, botava, parece que era Hernandes, né? O Hernandes, o Brocador, botava outros jogadores aí. Eu não lembro mais quais eram os jogadores aí que não jogavam, só o nome.
Quando o Florentino veio e começou a dar moral a Gustavo de titular, vê como o garoto cresceu. Se botar o garoto só no banco, você não vê o talento que Gustavo tem. Eu estou dando um exemplo porque a mesma coisa é Paulinho. E a mesma coisa é Riquelme, o centroavante que estava no Flamengo, a imprensa dizendo que ia ser um novo Paquetá, um novo Vinícius Júnior vendido para a Europa. Aí chega aqui, o cara se apaga o jogador. Se você não dá vez ao jogador, fica dando vez a quem tem nome, Wagner Love, Hernandes Brocador, qual foi os outros aí que entraram? Hernandes o Profeta, Thiago Neves, não tem que dar moral, Gustavo e a Micael, que salvaram o Sport nas 4 linhas e financeiramente também, porque eles são raízes, eles são jogadores ativos do clube e eles são jogadores que jogam com amor. A gente pode falar assim, entre aspas, do que outros que vêm lá do Eixo São Paulo, feito com Wagner Love, com amor à camisa. Wagner Love é flamenguista, ele não é torcedor de Sport. A pressão está um pouco alta, está 22-14.